Tá. É, Como você deve saber, né, claramente, né, daqui a 2 anos eu vou fazer o Enem, né? Para tentar pleitear, para tentar entrar em uma universidade ou faculdade, né? Que seja do seu interesse, né? Do seu interesse, da sua perspectiva, do seu gosto. Né? E para isso, vocês vão ter que fazer uma redação muito específica, né? Já que o Enem ele só cobra, até então, né? Só cobra um tipo de redação específica. Logo, você entendendo como é que se faz essa redação, esse tipo de redação específico, desde cedo, de agora, para ajudar você quando chegar nessa hora, até se dar bem, né? Até também para quem quiser, né? É uma prática comum de gente que está no primeiro ano, no segundo ano, fazer para testar, né? Para treinar. Né? E aí já vai entendendo como é que funciona e ter menos surpresas, vamos dizer assim, né? Quando chegar a hora de fato. Né? Mas é, vamos vendo aqui, né? Vamos vendo, né? Vamos vendo. E aí qualquer coisa vocês me colocam. É, as questões dessa semana, né, desse período, quarto período, vão ser relativas a esse conteúdo da próxima aula, né, como sempre é. Eu vou ver se libero mais cedo as perguntas, mas assim, eu prefiro primeiro dar a aula, né, mostrar o conteúdo e depois trazer a atividade, né? Porque eu acho que fica mais, sei lá, mais evidente, né? Qualquer coisa eu adianto, dependendo das recomendações da escola. Então, assim, antes de fato, a gente adentrar no conteúdo de redação, o que tem que ser feito, é importante conhecer quais são os conceitos-chave, né? Aqueles conceitos que a gente vai estar falando sobre isso, assim, direto, né? Então, é importante a gente entender essas coisas antes, né? Então, você deve ter percebido, né, de alguma forma, né, que quando fala de redação, quando fala de Enem, né, tem vários conceitos e termos, né? Conectivos, tema, tese, argumentos, desvios gramaticais, propostas de intervenção, competências, coesão e coerência, e por aí vai. Né? E aí pode se tornar confuso, né? Pode ser difícil, né? Pode ser complicado, mas é muito fácil. Bora ver aqui, né? Então, eu separei aqui o que eu achei importante, né? O que é mais evidente, o que é mais inicial. E em relação a, mais especificamente falando de alguns tópicos, nós vamos entrar em outros momentos, né? Então, por exemplo, eu vou pincelar algumas partes para, em outras aulas, sentar e falar de introdução, falar de conclusão, falar de argumentos, falar de repertório sociocultural, né? Então, a minha proposta aqui nessa aula de hoje é justamente de mostrar o geral, o mais geral possível, e quando chegar a hora, né, de a gente ver o conteúdo em específico, imagino que a gente vai estar já amaciado, né? Não está amaciado. Então, bora ver aqui. Né? Então, quando vocês abrirem a redação de vocês, pá, o Enem, né, vai te pedir um texto dissertativo argumentativo. Né? E aí, o que é isso? Né? Nesse caso, é interessante de pensar que a gente falou, acho que na primeira aula, que foi sobre gênero, na primeira aula, né, gravada e tudo mais, a gente falou sobre tipo textual e gênero textual, né, na primeira aula,
Não dava assim. Deixa eu ver aqui. Foi na primeira aula, olha aí. Na primeira aula. E aí, o que eu falei para vocês? Né, que existem os tipos, né, que são narração, descrição, dissertação e junção. São esses os tipos textuais que nós temos. Né? E os gêneros textuais são a materialização do discurso, né? O que a gente usa para se comunicar, né? Então vai ter aula, conversa, mensagem, áudio e por aí vai. E aí o que o Enem faz? A redação do Enem, ela é um gênero textual do tipo dissertativo argumentativo. Né? Eles insistem em falar, né, que a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo como se fosse um gênero, mas não é, é um tipo, né? A gente já viu isso daqui. Né? E aí, isso já nos dá uma dimensão do que se espera desse texto. Né? Então, é uma dissertação que tem argumentação. Então, vamos ver parte por parte, né, que é para ter a noção clara das coisas. Então, dissertar é falar sobre, é discutir sobre, é esclarecer, é desenvolver sobre o tema. Isso é dissertar. Isso é dissertar. Né? Então, a aula que eu estou tendo agora com vocês é uma dissertação. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo um tema, desenvolvendo um conteúdo, desenvolvendo um assunto. Né? Eu não estou contando uma história, eu não estou descrevendo algo, eu não estou indicando manual de como fazer as coisas. Eu estou desenvolvendo o assunto. Né? Que, como a gente já viu, é uma das formas de comunicação. Certo? Espero que tenha bem claro isso já. Né? Então, só ler aqui no slide. É um tipo de texto no qual ideias estão postas, raciocínios são construídos e pode haver análise de dados, fatos, etc. Né? Então, a aula, né, um debate, né, que é uma troca de ideias, é um raciocínio de dados e por aí vai, enciclopédias e por aí vai. Né? Só que aí, a dissertação, como a gente viu na primeira aula, ela tem dois tipos, né? Exposição e argumentação, né? A exposição é justamente quando eu apenas desenvolvo um assunto, eu vou expor, né? Eu vou expor. Agora, a argumentação tem a ver com a tua capacidade de relacionar o tema com outros fatos, com outros dados, com outras situações, a fim de embasar um ponto de vista. Né? Então, qual é a diferença aqui? Na exposição, eu vou ser objetivo. Né? No sentido de que a minha opinião não tem valor aqui, não interessa. Né? Então, eu vou expor, né? Com o intuito de esclarecer, de ensinar. Né? Então, a exposição é justamente para isso. Agora, na argumentação, eu vou ter uma opinião sobre o tema, né? Eu vou ter uma opinião sobre o tema, e aí essa opinião tem como objetivo convencer você de que a minha opinião ela é a correta. Né? Isso tem que ficar bem claro. Né? Então, a questão toda é convencimento. Eu preciso estar certo? Não. Isso é uma grande confusão, né, na vida das pessoas, né, que você vai abrir a rede social, vai abrir o Facebook, né, e a pessoa posta alguma coisa que você discorda. Você vai brigar com a pessoa. E a pessoa vai argumentar contra. E aí fica uma briga de lá, briga de cá. E aí ninguém chega numa conclusão única. Primeiro, que ninguém quer chegar. Segundo, que a questão toda em debates não é quem está mais certo.
é quem convence melhor, né, no fim das contas. Né? É esse que é o ponto. Até porque você argumentos de certeza, né, de que aquilo é verdadeiro, fortalece a sua opinião, né, nesse caso. Né? Então, com argumentos verdadeiros, a sua opinião vai ficar mais válida, né, do que argumentos falsos. Né? E aí, a partir daí, nós construímos a nossa fala. É por aí. Certo? Então, a questão toda, resumir esse slide, a questão toda para a redação do Enem eu vou convencer o meu leitor de que a minha opinião sobre o tema ela é válida, ela é importante, ela é verdadeira. Né? Basta você lembrar que, por exemplo, você assistiu a um filme. Né? Aqui o Ronaldo assistiu Vingadores, né? Tá aqui na imagem dele, assistiu, né? Gostou, né? E aí ele falou assim, galera, tem que ser esse filme, muito bom. Mas por quê? Mas por quê? É que vai argumentar. Ah, tem várias cenas incríveis de ação, né? Os personagens são muito carismáticos. O final é maravilhoso. Você se emociona. Né? Ah, tá. Fui convencido e agora vou assistir. Né? Eu vou lá assistir. Fui convencido a mudar o comportamento. Né? Então, a ideia é nessa ordem. Certo? Vamos, então, seguir. E aí, como qualquer texto lógico, né? Qualquer texto lógico tem início, meio e fim. Né? Qualquer texto lógico tem início, meio e fim. Né? Isso aí é claro em qualquer contexto. E aí, qual é o papo da redação do Enem? Quais são os termos que eu utilizo para isso? Bem, introdução, desenvolvimento e conclusão. Que, no caso, seria início, meio e fim. E aí, cada um dessas partes vão ter especificidades. Né? Então, na introdução, é o momento em que eu vou apresentar o tema da redação e a minha tese. O que é tema e tese? Vamos ver isso. Já vamos ver isso. Né? O meio, né, desenvolvimento, é onde eu vou argumentar em favor do meu ponto de vista, da minha opinião. O que é argumentar? Já vamos ver isso. E no final, a conclusão, no Enem, a conclusão ela é diferente. Geralmente, né, as conclusões de textos, no geral, são para fechar a ideia, são para retomar o que foi dito e dar um final. Para a redação do Enem, e isso é importante, porque se você não faz isso, você perde 200 pontos de 1000. Né? 200 pontos que você perde é ponto demais, né? Que a ideia aqui é chegar no 1000. Né? A ideia aqui é 1000 e é isso. Perder 200 pontos é complicado. Então, o que você tem que fazer? Como todo tema do Enem é uma problemática social, todo tema vai ser uma problemática social a ser resolvida, a sua conclusão é criar uma proposta, um projeto para intervir na realidade de modo a solucionar o problema. É como se fosse que o governo federal te contratou para pensar uma proposta de resolver esse problema. E você vai indicar qual é a melhor proposta, que você acha mais válida, né? De acordo com a sua opinião. Certo? Então, é nesse sentido, é por essa via. Certo? Levando em consideração que Não, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu vou desenvolver cada uma dessas partes durante a fala. Né? Então, vamos ver. A gente falou desses 4 tópicos aí, vamos ver esses conceitos. Né? Então, na introdução, eu vou apresentar o meu tema e a minha tese. O que é tema e tese?
qual é a diferença? Né? Qual é a diferença? Tema é o assunto a ser trabalhado. Que, no caso, na redação do Enem, ele nos é dado pelo Enem. É o que vem lá em preto, né? A redação é X. Né? Desse ano, né? O tema da redação foi saúde mental, né? Só lembrar a proposta. Ela foi 2020, né? Só o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema sensacional, né? Então, você vai ter que fazer uma redação de acordo com esse assunto. Né? E levando em consideração o que a gente está falando agora, você vai ter que ter uma opinião sobre esse assunto. Só que, claro, uma opinião que não vai ferir os direitos humanos. Já vamos ver isso, no caso. Mas é basicamente sobre isso que você vai escrever a sua redaçãozinha, se for feita esse ano, né? E aí, a sua opinião, o seu ponto de vista que você vai querer defender na sua redação é a tese. É o que a gente chama de tese. Né? Tese tem vários sentidos. A tese pode ser um trabalho de doutorado, a tese pode ser as mentiras que a gente conta por aí, né? O fulano lançou uma tese, isso é tese de fulano. Ou a tese, no caso que a gente quer trabalhar aqui, o sentido pode ser esse, né? Uma opinião sobre um assunto, né? É um ponto de vista. É o que você acha. O que você acha? Né? Então, voltando para o tema desse ano, né? Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uma tese possível seria que assim, eu posso concordar e eu posso discordar. Né? Concordando, eu posso dizer que existe um estigma, sim, né? E isso dificulta o acesso a melhoras e inclusão. É uma tese. É a melhor tese? É a mais correta? É a minha tese. Para eu chegar no 1000, eu vou ter que argumentar em cima disso. Agora, eu posso botar uma tese discordando. E é problemático, mas é uma tese, né? Cara, eu discordo que é um estigma. Para mim não existe isso. Né? Acho que é uma invenção, né? Não existe isso. E aí vou ter que argumentar a favor disso no meu texto. Né? Essas possibilidades. Né? Então, mais de uma tese. O estigma está associado a doenças mentais no Brasil, se dá pela falta de instrução. Ele se mantém por isso. É outra tese. E por aí vai. E por aí vai. E a gente vai construindo a nossa redação. Tá? Agora, o argumento. Né? O argumento. Então, a gente criou um ponto de vista, criou uma tese, só que aí basta eu dar uma opinião. Ah, minha opinião é essa. Tá, e daí? E aí? Como é que você vai conseguir convencer as pessoas de que ela é válida? Com argumentos. O que são argumentos? Fatos, dados, referências, outros assuntos que vão embasar a sua tese, tornando ela forte. Então, não tem aquela história de, por que a sua opinião é essa? De falar, porque sim. Aí vinha a tréplica, né? Mas porque sim não é argumento. Ou se for, é um argumento muito frágil. Né? Então, a questão toda é argumentos convincentes. Né? Então, por exemplo, se a gente for levar em consideração aquela primeira tese que eu inventei aqui, né, o tema da redação é o estigma relacionado às doenças mentais no Brasil. E a tese seria: há o estigma,
sim, né? E é preciso formar isso. Aí tá, e por quê? Aí, eu vou pegar algum dado que vai confirmar isso. Por exemplo, eu tenho texto de apoio, eu tenho meus conhecimentos, e aí eu posso citar, por exemplo, que ainda hoje, né, falar de saúde mental, ainda hoje é um certo tabu, apesar de falar-se muito sobre, mas quando a gente entra em algumas questões mais claras, como transtornos mentais, ainda mais em termos de psicose, isso se torna mais difícil, né? Porque já se olha o psicótico como improdutivo. E aí é um estigma muito grande, porque anula o sujeito que está ali a partir de uma ótica de um sistema. Então, é um argumento. É um argumento. Gostoso, né? Ótimo. E por aí vai. E por aí vai. E aí, no final, na conclusão, vai ter a proposta de intervenção social, né? Então, como eu falei, todo tema do Enem é uma problemática, né, social que deve ser solucionada. Né? Isso tem que ficar claro, porque às vezes professores loucos, né, eles querem adivinhar temas. Né? E aí a questão toda é que se colocam temas que estão na moda, que estão no jornal e tal, só que se esquece que tem temas que não tem como dar soluções práticas. Por exemplo, teve uma época, né, que toda vez que os professores falavam, tem que ter crise hídrica. Caramba! Como é que a gente vai ter uma solução prática se ninguém aqui é um meteorólogo, um biólogo? Porque é uma solução muito específica, certo? Né? Então, preciso ter em mente que os temas nem vão ser temas que devem ser ou deveriam estar circulando na sociedade, né? E que sejam possíveis de pensar em soluções por, teoricamente, pessoas. Teoricamente, né? Porque aí tem a questão de acesso, de debate, que aí já é outra questão. Certo? Então, é a conclusão da respondendo. Caramba, pessoa bem fácil mesmo. Pois é, né? Muito fácil. Mas como é que a redação é corrigida? Porque se eu entendo isso, eu entendo como é que eu posso produzir a redação nota 1000. Né? A ideia é essa. Né? Então, o Enem, ele vai corrigir redações a partir de 5 competências. Né? Vamos ver cada uma e aí entender, né, o que você pode, o que você deve, o que você não pode fazer. Então, a competência 1 seria demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da portuguesa. Né? Então, basicamente, eles esperam de você a capacidade de evitar desvios gramaticais. Né? E aí, no caso, o meu trabalho com vocês aqui durante os próximos anos é trabalhar questões gramaticais como ortografia, acentuação, uso do plural, concordância, né? E por aí vai. A gente vai entender esses assuntos e ir praticando de modo que a sua escrita ela seja adequada para o Enem. Levando em consideração algo muito importante, né? Algo muito importante, que é um outro assunto que vamos debater na frente, mas que a gente pode dar uma pincelada agora. Né? Leve em consideração que existe muita questão que se chama de preconceito linguístico. Né? Então, quando a gente fala, fulano escreve certo, fulano escreve errado, né?
é, um, é uma questão de perspectiva, né? Porque a questão que mais importa é eu estou adequado à situação, né? Então, aqui o Enem, ele pede a escrita formal, né? A escrita formal é essa que a gente aprende na escola, essa que a gente aprende da gramática e tal. Mas ela é a mais certa? Não existe certo. Não existe certo. Ela é a mais formal, que a gente deve utilizar em contextos formais. A redação do Enem é um contexto formal, né? Então aí é sentido, né? Porque você não vai utilizar essa escrita, por exemplo, no Twitter, né, no WhatsApp, não vai utilizar, né? Porque não é adequado, né? A questão toda é para esse sentido. Mas no Enem, na redação, está aqui bem claro, a escrita formal você tem que ter o domínio, né? O domínio tem a ver com você cometeu um desvio, tá, cometi. Mas pode ser que foi só desatenção, né? Foi só nervosismo e tal. Então, beleza, a gente considera. Mas se o desvio for recorrente, entender que você não tem o domínio. Né? Porque quem tem o domínio não permaneceria no erro em questão. Logo, tem-se a noção de que você só vai tirar ponto dessas questões de desvio gramaticais se eles forem persistentes. Né? Então, você errou um plural, errou um pluralzinho no meio da redação. Só isso. Você mantém seu 200 pontos. Né? Então, são 5 competências, cada um vale 200. E aí você vai completando cada uma, e aí com isso alcança 1000. A ideia é pegar o máximo que se pode no 1000. Né? É fácil? Não é fácil. Né? De todos que fazem a redação do Enem, sempre tem um pequeno número que chega ao 1000. 960 dá para chegar. Dá para chegar, sim. Né? Inclusive, uma aluna minha do ano passado chegou, 960, me mostrou que esse é isso aí. É possível. Certo? E aí, outra coisa são as chamadas marcas de oralidade. Né? Como vocês sabem, né? Escrever e falar são coisas diferentes. Né? Por escrever, você pode pensar, você pode apagar, você pode fazer rascunho, pode reescrever e aí mandar a melhor versão. Mas falar é espontâneo. Você, claro, você pensa antes de falar, muitas das vezes, mas no geral é espontâneo. Então, muitas vezes vão ter formas de falar, né, do falar, que são do uso, né, mas que não são esperados na escrita, né. Então, por exemplo, gírias não é adequada uma escrita formal. Expressão no cotidiano, né, tipo, né, tá, beleza, né, que são, acabei de falar, né, que são marcas de oralidade, né, são expressões de cotidiano que, como a gente viu a aula passada, né, são expressões de função fática da linguagem, né, porque eu estou tentando, quando eu falo tá, é tipo assim, vocês já estão aí escutando, né, então é uma forma de manter a comunicação, certo? Esse certo, eu falo muito isso, né? Esse certo é uma marca de realidade. Eu não poderia fazer essa redação, né? Porque indica que eu não. Tinha caído no microfone, né? Deu um erro aqui. Mas o que eu tinha falado, né, era que essa é a primeira competência. Beleza, vamos para a segunda.
A segunda seria compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Tá, muita coisa que vamos desmembrar e ir entendendo. Primeira coisa, ele espera que você entenda qual é a proposta de redação. Né? Por quê? Não é incomum que a pessoa não compreenda a proposta e ela fuja ao tema. Ela fala de outra coisa. Né? E aí é uma questão importante destacar, porque fuga ao tema é zero. Você zera a redação, é zero. Não tem jeito. Né? Se você tratar de outro assunto que não esteja relacionado ao tema, é zero. Né? Então, tem que ficar atento para isso. Né? E aí, ele fala aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Beleza. Né? Então, o que ele espera de você, aluninho, saindo do ensino médio? Que você seja uma pessoa que tenha referência, né? Que tenha repertório. Né? Então, basicamente, espera que você... teoricamente, você fez ensino médio, bom ensino médio, logo, você tem argumentos de matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, literatura, língua portuguesa, química, física. Você tem todo esse repertório com você e você é uma pessoa crítica e está dispondo do mundo outros repertórios, seja de filmes, séries, livros, música, notícias e por aí vai. Né? Espera-se do candidato ao Enem que ele tenha esse repertório. E aí, além disso, ele seja capaz de aplicar esse repertório na sua redação e que seja de acordo com o tema e com a tese proposta. Né? Parece muita coisa, mas não é. Né? E aí, essa aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento seria o uso das estratégias argumentativas, que seria recursos que tornam o teu argumento mais atrativo. Ele torna o teu argumento mais forte, né? Mais convincente, né? Então, você vai utilizar o seu repertório sociocultural, seja ele qual for. Seja ele qual for. É muito comum, por exemplo, você utilizar, por exemplo, conceitos da filosofia. Então, modernidade líquida do Bauman, usar banalidade do mal da Hannah Arendt. Né? Isso aí são conceitos que a gente vai aprendendo tanto na matéria de filosofia quanto na vida, em leituras, que a gente pode ser aplicados em diversos temas. Além disso, outros repertórios comuns de utilizarem é de filmes, séries e livros. Né? Filmes, séries e livros. Que aí é interessante, né? Porque mostra que você tem um olhar crítico sobre aquilo que você consome. Né? E aí que está o grande ponto, né? Como fazer isso. Né? E aí é interessante estar, sempre que possível, tá vendo um filme novo, tá lendo um livro, tá vendo uma série, né, um documentário, e poder articular isso com o teu tema, né? E aí, para encerrar a competência, dentro do limite estrutural do texto dissertativo quantitativo em prosa. Que limites são esses? Tem 30 linhas, sem ficar claro. E, o que falamos mais cedo, né? Tem que caber numa introdução, desenvolvimento e uma conclusão, que é uma proposta de intervenção. E tem que ser em prosa. O que é um texto em prosa? Um texto em prosa é aquele que é dividido em parágrafos.
não em versos, né? Então, uma poesia ou uma música é um texto em verso. Um texto de redação que pretende-se em parágrafos, por isso é em prosa. Certo? Esse aqui é bem interessante, né? Que mostra que você é uma pessoa com referências, né? Então, o papo agora é a busca de vocês agora é buscar referências. E aí, essa é uma atividade muito interessante porque, basicamente, você está assistindo um filme e aí falam, você está vendo filme, você não estuda mais, isso não. Eu estou acumulando repertório sociocultural com a minha redação. Aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Né? Vamos para a terceira, né? Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte: toma aqui uma água. Seria selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões em argumentos em defesa de um ponto de vista. O que isso quer dizer? Né? Eu vou precisar apresentar claramente a minha tese. Assim, eu não preciso que a pessoa adivinhe. Tem que estar escrito, tem que estar posto, né? Tem que estar posto. Né? E aí isso é claro. Né? A pessoa precisa identificar isso. Em seguida, você vai selecionar argumentos que sustentam a sua tese. Né? E eles têm que ter um encadeamento lógico. Né? Não pode ser algo muito distante. Tem que fazer sentido. Né? Então, eu vou interpretar fatos do mundo, um texto de apoio, as minhas referências, com um olhar lógico para o que eu tenho de ponto de vista. Senão aqui eu perco ponto, né? Aqui eu perco incoerência. Certo? Então, é preciso ter esse encadeamento lógico de ideias. E aí, cada parágrafo novo, eu vou ter que dispor de uma ideia nova. De uma ideia nova. Então, se eu ficar só falando da mesma coisa, para o corretor do Enem, você está sendo repetitivo. Né? Ele quer novidade, ele quer coisa nova. Então, selecione seus argumentos de modo que cada parágrafo seja uma ideia nova e que esses argumentos entre si e entre eles e sua tese tenha relação, e isso esteja organizado na proposta de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, dentro deles, você vai interpretar informações, referências, dados, fatos que você coletou durante a sua vida, né, com o repertório sociocultural, assim como das notícias, assim como do texto de apoio que vem na redação, se relaciona, se interpreta esses fatos, para usar isso para defender o teu ponto de vista. Ou, melhor dizendo, defender a tua tese. Certo? É nesse sentido. Beleza. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Basicamente, o que ele quer dizer aqui é que você saiba utilizar da coesão textual. Né? Vou só falar brevemente sobre isso, né? Porque é um assunto extenso, vamos dizer assim, é um assunto que a gente pode elaborar, desenvolver. Mas o que importa agora a gente saber? Né? A coesão, ela tem a ver com conexão, com ligação, com harmonia entre as partes textuais. Né? Então, a gente pode considerar o texto como uma costura. Né? Vamos dizer que o texto é uma roupa. Né? A coesão seria a costura.
né? A costura. É o que torna as partes unidas. Ou então fica uma coxa de retalhos. Disfuncional, né? Que não tem sentido. Né? Então, a coesão é esse fio que vai se enredando e torna aquilo um todo coerente, né? É a união das coisas. Não é à toa que, por exemplo, a gente diz assim, quando um casal, né, ou quando um grupo de amigos tem sintonia, é um grupo coeso, é um canal coeso, ou seja, tem ligação, não está dispar, certo? Né? E aí, como é que você pode fazer isso em termos práticos, em termos de escrita? Né? Porque eles querem, não é precisar do conceito, né? A coesão é essa união do texto. Não, ele não quer o conceito, ele quer que você saiba mecanismo linguístico para isso. E quais são? Né? A gente tem três formas de fazer isso na coesão. A primeira é chamada de conexão. Conexão. E o que seria isso? A conexão seria usar os conectivos. Conectivos são as conjunções. A gente teve a aula de classe de palavras, a gente citou os conectivos, as conjunções, mas ainda não tivemos chance de ver com calma. Mas vamos ver. Mas a questão toda é eu saber utilizar os conectivos de modo a unir o meu texto. Porque se eu não faço isso, o texto fica sem uma ligação, sem uma conexão. Então, por exemplo, eu dei a introdução, e aí eu vejo um parágrafo de desenvolvimento. Como é que eu posso criar um conectivo que vai unir esses parágrafos? Se na introdução eu apresentei o tema e a minha tese, eu posso iniciar o meu desenvolvimento com nesse sentido, ou seja, aquilo que foi exposto como tema em tese, eu vou elaborar um argumento agora, nesse sentido. E aí eu boto outro argumento. Por outro lado, né, então tem esse argumento, eu vou falar outro diferente. Um outro ponto de vista, né, que aí vai contribuir com a minha análise, e aí eu vou encerrar depois. Em suma, ou portanto, encerra a redação. Né? Então, perceba que o uso do conectivo, ele vai contribuir para que você consiga dar uma conexão entre parágrafos. Né? Isso é importante, né? Isso é importante para a vida de vocês. Né? Como escritores, como cientistas, como pessoas que se comunicam, né? No geral. Né? Porque qual é o ponto? Né? Isso a gente vai ver com calma, né? Mas todo parágrafo ele deve conter nele mesmo uma ideia que se inicia e se fecha. No entanto, né, os demais parágrafos eles precisam ter uma relação com o anterior para dar uma ideia de progressão na ideia. E aí, isso é algo que você tem que ir pensando desde agora. E a redação do Enem ajuda a gente a pensar isso. Tá. Outra forma, né, de coesão é a repetição. Aí você pode falar, professor, mas não é inadequado ficar repetindo as coisas na redação? É. Né? É e não é. É e não é. Porque se você não... Assim, o tema... Vamos voltar lá no começo. O tema da redação esse ano do Enem foi o estigma associado à doença mental no Brasil. Se você não repetir diversas vezes a palavra transtorno mental, saúde mental e estigma,
Se você não fizer isso, você foge do tema. Não é? Se o tema é esse, eu vou ter que falar sobre isso. Né? Então, repete-se aquilo que é tema. Mas, é claro, é importante a gente utilizar sinônimos. O que é sinônimos? É palavras diferentes, mas que têm sentidos próximos. Então, ao invés de falar transtorno mental, eu falo doença mental, eu falo desvio não, né? Eu falo saúde mental e por aí vai. Dificuldade e tal. Né? Mas eu preciso ficar falando, reiterando o tema, ou então eu estou fugindo do tema. É tipo agora, a minha aula é sobre conceitos-chave em redação. Né? Então, se por algum acaso eu não falar redação a aula inteira, o que eu estou falando? É fuga ao tema. E fuga ao tema é zero. A gente não quer tirar zero aqui, né? E aí o outro termo é associação. Associar seria eu ter termos, eu inserir na redação termos que fazem sentido entre si. Por exemplo, a gente pode fazer uma árvore assim. A minha aula de hoje é conceitos... Oxe! O vizinho hoje tá demais. Nossa, cara, eu acordei com raiva hoje. Porque ele tá fazendo reforma. E já baixa a maquita, né? E aí ele bota um som altão, né? Assim, hoje é sábado, né? Vou botar um som altão aqui, eu acordei com raiva já hoje. E aí o cara insiste em fazer barulho, cara. Aí ele vai na frente de cara para fazer barulho. Tô estressado aqui já. Né? Porque tentando dar uma aula. Volta, desculpa aqui a direção, mas eu precisava desabafar sobre isso. Voltando. Então, associação, né? O termo é redação, é o tema da minha aula de hoje. Quais são os conceitos que são associados a isso? Eu tenho que falar de tema, tenho que falar de texto, tenho que falar de tese, de competências, de conectivos. Beleza. E se do nada eu começar a falar sobre matemática analítica? Porque a função x menos 1 é igual ao cosseno de y mais x. E aí? Não tem associação com o tema. Não tem. E aí, com isso, né, eu vou estar fugindo do tema. E fugar o tema é zero. Certo? Então, é importante que a gente tenha essa noção, né, de que os termos que eu vou inserir na redação estejam relacionados, estejam associados ao tema. Senão, fuga o tema. E fuga o tema é zero. Pesado, né? Mas tem que ficar claro isso. E aí, por fim, a competência 5, né, que seria elaborar proposta de intervenção social, né, do problema proposto no tema, para o problema abordado, e aí que fique bem claro, respeitando os direitos humanos. Então, se o tema é estigma associado a doenças mentais no Brasil, e você fala, sabe o que a gente faz? A gente pega essas pessoas, prende no manicômio e mata de fome. Aí você não pode, né? Nem é adequado, e aí você pega só um grande zero aí, né? Porque está respeitando os direitos humanos, já que cada ser humano tem o direito, né, de autonomia e de respeito à sua vida, né, e de dignidade, né? Se ferir a dignidade humana, zerão vai aparecer. E aí, qual é o papo? Né? Essa proposta, ela não pode ser, então o governo tem que fazer alguma coisa. Ponto. Não pode. E assim,
Não se surpreendo, porque acontece muito isso, né? A galera fala assim, então é só o governo fazer alguma coisa e a escola também. Não. Não. Tem que ser elaborada. Você tem que elaborar, tá. O governo tem que fazer o quê? A escola tem que fazer o quê? Tem que detalhar. Então o governo federal deve propor, junto ao Ministério da Saúde, agora eu estou elaborando, um projeto no qual se divulgue cartilhas que trate sobre o tema saúde mental, associado ao Ministério da Educação, que junto às escolas brasileiras colocam temático de debate em biologia, em língua portuguesa e trabalho interdisciplinar com os seus alunos. Espero-se com isso que consiga diminuir essa estigmatização. Pronto. Elaborei, detalhei, relacionei o tema e a minha discussão, a minha tese. Então, aí será uma proposta adequada. Né? Porque é preciso ter uma noção de que seja algo possível e de acordo com atores sociais, né? Que aí eu esqueci agora quais são, mas pode ser governo, escola, sociedade, ONGs, indivíduo e por aí vai. Quando chegar lá, eu vou lembrar do tempo. Tem um tempo para específico, a gente vai chegar lá. Mas a questão é essa, é que existem na sociedade atores sociais que podem, família, que podem agir sobre isso. Né? E a gente precisa usar cada um de acordo com a sua função na sociedade. Certo? Isso tudo ligado tanto ao tema da redação, óbvio, quanto à tua tese. Porque se estiver distante da tua tese, aí é sacanagem, né? Se você articulou o texto inteiro de uma forma e depois muda, aí você está sendo incoerente e a coisa textual está falha. E aí você perde seus pontinhos aí também. Então tem que ficar atento para isso. Certo? É isso. É isso por hoje. É isso por hoje. Tranquilo, galera? A gente vai dando conta, a gente vai ajustando. Eu vou só colocar aqui o nome de vocês na frequência para a gente poder pensar no nosso almoço. Deixa eu fechar aqui a gravação.